Olá pessoal, professor Thiago Spontoni de Matemática e hoje nós temos mais uma aula sobre funções compostas e funções inversas. Então daremos início ao estudo de hoje falando um pouco sobre as funções compostas. Se nós temos uma função f que é definida de um conjunto A e um conjunto B e existe uma outra função g definida de um conjunto B e um conjunto C, nós podemos de alguma forma fazer a composição dessas funções. Então é algo assim, ó. Eu tenho um conjunto A, existe um conjunto B, onde F é a relação entre o conjunto A e o conjunto B. Nós sabemos que o B aqui é a imagem do conjunto, da função F, né, quando aplica os elementos do conjunto A. E existe um terceiro conjunto, chamado de C, que ele está relacionando B com C através da função G. Então observe que o conjunto B aqui, que é a imagem do meu conjunto F, ele é o domínio do meu conjunto G, que ele leva de B para C. Então, dessa forma, se essas características forem apresentadas, nós conseguimos uma relação direta entre o conjunto A e o conjunto C, através de uma função que nós podemos, por exemplo, denominar de H. Então, nós chamamos de função composta de G e F uma função H, que pega do conjunto A e leva direto para o conjunto C. E como que nós podemos escrever essa função H? Nós podemos escrever como G de F de X. Observe que o F de X aqui, ele está fazendo o papel de elemento da minha função G. Né? Para todo X que pertença a essa relação é válida. Essa função composta, ela também pode ser representada de uma outra forma. Qual que é essa outra forma? Com esse símbolo aqui, ó. Então nós podemos ler GOF de x ou G bola F de x, que tem a mesma representação anterior. O G e o F de x aqui fazendo o papel do meu elemento para a minha função G. Tá? Observe que eu poderia fazer F bola G, eu poderia fazer o inverso aqui também, né? Então são dois tipos de composições. Então aqui eu teria o F do G de x. Aí essa composição é de acordo com cada exercício que nós pretendemos resolver ou analisar, ok? Então vamos tentar já pegar um exemplo aqui para entender como que funciona essa composição. Então sejam os conjuntos A, B e C. O A, ele tem por elementos o menos 1, o 0 e o 1. O B tem por elementos o 0, 1, 2, 3 e 4. E o C, os elementos 1, 3, 5, 7 e 9. E aí ele fala para mim que a função f, ela é definida por f de x igual a x ao quadrado. E a função g é definida por 2x mais 1. Dado isso, né, encontre a função h, tal que h é igual a g de f de x. O que significa isso, pessoal? Quando eu tenho g aqui do lado de fora, então eu quero escrever minha função h, né? Eu tenho g do lado de fora, significa que onde, né, eu estou procurando o g do f de x. Aonde aparecer o x na minha função g, ele vai ser substituído, continuar aqui em cima, né? Ele vai ser substituído pela minha função f de x, que está fazendo um papel de elemento. Então preste atenção, quem é a minha função g? É 2 que multiplica o meu x, ó o meu x aqui, ó, minha função g. Só que esse x vai ser substituído pela minha f de x. Então, no lugar daquele x, eu vou pôr o meu f de x mais 1, porque a função g tinha a soma de uma unidade no final dela. Só que esse f de x, que foi apresentado aqui na linha anterior, eu sei quem é o f de x, ele é o meu x ao quadrado, mais 1. Então a minha função h de x, ela pode ser escrita como 2x² mais 1. Tá? Vamos verificar se essa função está ok? Vamos calcular aqui, né? A gente sabe que a função h, ela vai pegar do conjunto A e me levar para o conjunto C. Então vamos fazer assim, ó, h de menos 1. Quem é o h de menos 1? Ó, o menos 1 está presente aqui no meu conjunto A. Quem que é o meu menos 1? Desculpa, quem que é o h de menos 1? É 2 vezes menos 1 ao quadrado mais 1. Isso é igual 2 vezes menos 1 ao quadrado é 1, mais 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Esse elemento 3, ele é pertencente ao conjunto C. Tá? Se eu fizer isso aqui para todos os elementos do conjunto A, vamos fazer com 0 aqui também.
né? Então, eu vou ficar com 2 vezes 0 ao quadrado mais 1. Esse termo aqui vai se anular, porque 0 vezes qualquer valor é 0, então isso aqui vai ser igual a 1. O h de 0, então o 0 que está no conjunto A, quando eu aplico a função h, ele está me levando para o elemento 1, que está no conjunto C. Se você fizer aqui para o 1 e para o 2, você vai verificar também que ele vai levar para elementos do conjunto C. Ou seja, a minha função h, ela está cumprindo o papel dela, que é levar do conjunto A para o conjunto C, ok? Então essa é a ideia da composta. Em vez de eu passar pela F para chegar no conjunto B e chegar no B e aplicar a função G para eu chegar no conjunto C, eu já aplico a minha função H e eu já saio do conjunto A e vou direto para o conjunto C. Eu ganho tempo em algumas resoluções, ok? Vamos continuar aqui então. Essas funções compostas, elas apresentam algumas características, né? Então, a composta G bola F, ela só está definida quando o contradomínio da F é igual ao domínio da G. Lembra que a gente desenhou anteriormente? Então, eu tenho o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Então, esse contradomínio aqui, em relação a F, é o conjunto B. Ele é o próprio domínio da função G quando eu aplico ela, porque a G está atuando de B para C, e o F está atuando de A para B. Então, onde a F termina, né, em palavras bem simples, onde a F termina é onde a G começa, perfeito? Então, essa é uma característica importante que deve ser sempre respeitada. Segundo, se eu fizer a composição G bola F, isso é diferente de eu fazer a composição de F bola G, né? No exemplo anterior, nós fizemos a composição de G de f de x. Isso daqui vai ser diferente de f de g de x, ok? Podem existir casos que essa composição sejam iguais, né? Mas, de forma geral, isso não acontece. Elas são diferentes, ou seja, essa propriedade não é uma propriedade comutativa, perfeito? Vamos seguir mais um pouquinho aqui, então. E vamos fazer um exercício aqui para tentar fixar um pouco mais essa ideia. Então, sejam as funções reais f e g, então aqui ele deu a minha lei de formação da minha f, que é x² menos x menos 2, e também apresentou a lei de formação da minha g de x, que é 1 menos 2x. Obtenha o que se pede. O que ele pede no primeiro momento? Defina g bola f e f bola g. Então, vamos começar aqui, ó, g de f de x. Quem é a g de f de x? Né? Vai ser igual... Vamos chamar ela de h aqui. Então, um h de x vai ser igual... Quem que é a minha função g? É 1 menos 2 que multiplica o x. Mas no lugar desse x vai entrar a minha função f. Estou fazendo direto, hein? X ao quadrado menos x menos 2. Ó, perceba que esse cara aqui, ó, é minha f de x. Perfeito? Então, agora eu vou arrumar essa expressão aqui, ó. H de x é igual a 1 menos... O 2 aqui vai fazer a distributiva com todos os elementos que estão dentro desse parênteses. Então, eu vou ficar com menos 2x ao quadrado menos 2x mais 4. Perceba que aqui é negativo do menos 2 e o outro menos 2 dentro do parênteses também é negativo. Então, eu vou ter mais 4. Então, a minha h de x aqui... ela vai ficar com menos 2x, já estou colocando em ordem aqui de acordo com os expoentes, menos 2x ao quadrado, menos 2x, mais 5, ok? Então, essa daqui é a minha h de x, que eu chamei de g de f de x. Vou fazer aqui do lado, e agora eu vou chamar de p de x aqui, a minha combinação de f de g de x. Por que eu não vou chamar de h? Porque h eu já chamei a primeira composição, para não ficar com o mesmo nome, ok? São só letras aqui, são só nomes. Então, a minha p de x agora é a minha f. Quem que é a minha f? É x ao quadrado. Opa, mas x ao quadrado já é a minha g de x, né? Então, vai ficar 1 menos 2x ao quadrado, menos, vou colocar dentro do parênteses aqui, 1 menos 2x menos 2. Todos esses elementos aqui, ó, eles representam a minha g de x. A minha f pega a minha g de x e eleva ao quadrado, depois ela subtrai a própria g de x e ainda subtrai 2 unidades. Vamos arrumar isso aqui agora.
quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa potência aqui, menos 1 mais 2x, né, distribuindo o sinal negativo aqui, menos 2. Então, a minha P de x, ela vai ficar igual, esse 1 aqui pode ser anulado com esse menos 1. Eu vou ficar com 4x ao quadrado, menos 4x com mais 2x, menos 2x, menos 2. Então, essa daqui é a minha P de x, que é a minha f de g de x, e essa primeira expressão aqui é a minha h de x. Perceba que h de x e p de x são funções diferentes, porque nós fizemos composições utilizando ordens diferentes, ok? E aí na letra B, ele me pergunta, calcule o g bola f de menos 2 e o f bola g de menos 2. Ou seja, eu já sei quem que é a minha g bola f, é o meu h de x, né? Então ele está pedindo para eu calcular o h de menos 2. Como que eu faço isso? Eu vou pegar a minha expressão e aonde tiver x eu vou substituir por menos 2. Então vou ficar com menos 2 ao quadrado, menos 2 da minha expressão, menos 2 porque é o valor que ele pediu para eu atribuir, mais 5. Então o h de menos 2, ele é igual, menos 2 ao quadrado vai dar 4, vezes menos 2 vão ser menos 8, mais 4, mais 5. Opa, deixa eu só apagar esse sinalzinho aqui. Menos 4 mais 5. 4 mais 5, 9. Menos 8, 1. Então, o h de menos 2 é igual a 1. E agora vamos calcular aqui, vou manter o mesmo risco aqui, a minha P de menos 2. Porque ele também quer a minha F bola G de menos 2. Mas a minha F bola G eu chamei de P, né? Então, P de menos 2. Então, mesma ideia, substituir o x por menos 2. Isso aqui é o quadrado. Menos 2 que multiplica menos 2, menos 2 da expressão. Então, a minha P de menos 2, ela vai ficar igual menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. Mais 4, porque menos 2 vezes menos 2 são 4 positivo. Menos 2. 16 mais 4, 20. 20 menos 2, 18. Então, vocês podem ver que eu aplicando valores de x nas minhas funções p e h, elas retornam valores de y diferentes, ou seja, pares ordenados distintos. Perfeito? Então, essa era um pouquinho sobre as ideias de funções compostas, ok? Vamos falar agora sobre funções inversas. É importante destacar que para uma função ser invertível ou inversível, ela necessariamente precisa ser bijetora. Lembra a ideia de bijetora? Todo elemento do conjunto A está relacionado com todos os elementos do conjunto B e de forma única. Então, se uma função f ela é uma função bijetora de A em B, existe uma relação de inversa de f em B, né, que ela vai, a minha função original, ela leva de A para B, e aí existe uma outra relação que ela pega os elementos de B e devolve para os elementos de A. Essa função nós chamamos de função inversa, representada por f menos 1, né? Aqui é a função f de x, né? Aqui também. Ok? Ou seja, existe uma função que leva de um conjunto para o outro e existe uma função que retorna para o conjunto original, né? Já disse isso, mas vamos destacar aqui. Se essa função não for bijetora, ela não será invertível, ok? Então, essa característica é muito importante. Então, dessa definição que foi apresentada anteriormente, existem alguns itens que nós precisamos destacar aqui. O que acontece? Os pares ordenados que formam essa minha função inversa, eles podem ser obtidos através dos pares ordenados da minha função original. Então, a minha função original, ela sempre me retorna pares ordenados da forma xy. A minha inversa, ela vai me retornar pares ordenados da forma yx. Por quê? Porque ela está invertendo o meu domínio com o meu contradomínio. Ou seja, ela está trocando de posição o x com o y. Lembrando que na minha função original, o x é o meu domínio da minha função e o y
é a minha imagem, certo? Que vai ser invertido no segundo momento. Então, o y, quando eu estou usando a inversa, ele se torna o meu domínio, e aqui ele se torna o x a minha imagem, ok? Segundo, se eu calcular a inversa da inversa, eu tenho a função original. Ou seja, eu inverti e eu desinverti, né? Eu apliquei a inversa sobre a inversa. Então eu fui e voltei, ou seja, eu não saí da minha função original. Já disse isso, mas vamos destacar aqui os próximos dois itens também. O domínio da função inversa é o meu conjunto B. Esse conjunto B, ele é a imagem da minha função original, da minha função f. Por quê? A f, vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Tenho o conjunto A e o conjunto B. Então a f traz para cá e a f menos 1 me devolve para o conjunto A. Ou seja, o domínio para f é o conjunto A e a imagem é o conjunto B. Que para f de menos 1, o domínio é o conjunto B e a imagem é o conjunto A, né? Houve uma inversão aí nos conjuntos. A imagem da função f a menos 1 é A, né? Como eu disse aqui na parte de baixo. Ó. Aqui é o domínio da minha f a menos 1, conjunto B, e como imagem o conjunto A, que é o domínio da própria função f. Perfeito? Parece um pouco confuso, mas de uma forma prática, o que a gente tem? Que se uma função é bijetora, e ela é definida por uma sentença y igual a um f de x, né? Para nós obtermos a sua função inversa, nós temos algumas regrinhas práticas aqui que eu vou apresentar para vocês. Então, o que acontece? Eu vou trocar todos os elementos de posição. Então, a gente faz a mudança de variável. Onde tem x, eu vou chamar de y, e onde tem y, eu vou chamar de x. E aí eu vou ter, em vez de um y de f de x, quando eu fizer essa mudança, eu vou ter algo na cara x igual a um f de y. Né? Nós fazemos as manipulações algébricas nessa expressão x igual a f de y, e a gente vai expressar esse novo y em função de x. Né? Só que esse novo y, lembrando que ele é o meu inverso, então ele vai ter uma representação não mais de f de x, e sim de f a menos 1 de x, certo? Vamos fazer um exemplo aqui para isso ficar bem claro para vocês. Então, qual é a função inversa da função f bijetora em todos os reais, definida por f de x igual a 3x mais 2? Pessoal, ele já falou para mim que essa função é bijetora, então eu não preciso verificar se ela é bijetora, ele já afirmou que é. Bom, isso facilita a minha vida, então eu só vou calcular essa sua inversa. Então eu vou reescrever essa função f de x, e aí o meu f de x eu vou chamar de y para facilitar a minha escrita, ok? Então a minha função f, y é igual a 3x mais 2. Peguei a função original aqui, apenas troquei o f de x por y. E aí eu vou calcular, né, então calculando a inversa. O que isso significa? Aonde tem x eu vou escrever y, onde tem y eu vou escrever x. Então ela ficaria x é igual a 3y mais 2. O meu objetivo sempre quando eu vou calcular a inversa, assim como nas funções originais, é isolar o termo y, né? Que é a minha variável dependente. Então vamos isolar o y aqui. Esse 2 aqui é positivo, vai passar para o primeiro membro negativo, então eu vou ficar com x menos 2. Isso é igual a 3y. Esse 3 está multiplicando o y, vai passar dividindo. Como é uma igualdade, eu já vou trocar os termos, os membros de posição aqui. Então eu vou ficar com x menos 2 sobre 3. Então, né? Então, continuar aqui na frente. Eu não posso esquecer da minha notação. Quem é a minha inversa? f a menos 1 de x é igual a x sobre 2, x menos 2, desculpa, sobre 3. Então, essa é a minha função inversa em relação à função apresentada no enunciado, ok? Então, algo bem simples. Podem surgir algumas manipulações algébricas mais complicadas durante cada exercício, mas a ideia sempre é troca o x por y, o y por x e isolar esse y nessa nova função.
Pessoal, então vamos fazer agora um exercício para tentar fixar essa ideia, né? Então, numa função real, né, definida com o meu domínio reais menos o conjunto formado pelo elemento 3 até uma imagem formada por todos os reais menos o conjunto formado por menos 1, obtenha a lei de correspondência que indica a sua inversa. Por que ele restringiu o meu domínio tirando o elemento 3? Porque se eu colocar o 3 aqui, ó, na minha função original, vai anular o meu denominador e eu vou ter uma divisão por zero, eu vou ter uma indefinição matemática. Então, ele já restringiu o meu domínio, ok? Eu vou reescrever essa função aqui, ó, y é igual a x mais 3 dividido por x menos 3. A partir daqui, eu vou calcular a inversa. Qual que é a regrinha da inversa? Aonde tem x, eu troco por y, onde tem y, eu troco por x. E depois eu faço o isolamento do y. Então vamos lá. A minha função original era y é igual a x mais 3 sobre x menos 3. Então ela vai ficar x, estou trocando o y por x, é igual a y mais 3, aqui eu troquei o x por y, sobre y menos 3. Esse denominador do segundo membro vai passar multiplicando o x, então eu vou ficar com x que multiplica y menos 3, isso é igual a y mais 3. Vou distribuir o x ali naquele parênteses, então eu vou ficar com xy menos 3x é igual a y mais 3. Todo mundo que tem y eu vou pôr no primeiro membro, todo mundo que não tem y, no caso seria quem tem x e quem não tem nenhuma variável, no segundo membro. Então eu vou ficar com xy, que já estava no primeiro membro, menos y. Ele veio lá do segundo membro, ó, veio negativo para o primeiro. Isso é igual, o 3 continua do lado direito, que é o meu segundo membro, e o 3x, que era negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Então eu vou ficar com mais 3x. Eu vou colocar o y em evidência no primeiro membro, então eu vou ficar com y que multiplica x menos 1, que é igual, aqui eu só vou inverter a ordem dessa soma aqui, para ficar esteticamente bonito, 3x mais 3. Esse x menos 1 no primeiro membro está multiplicando o y, ele vai passar dividindo. Vou até escrever aqui embaixo, então, ó, y é igual a 3x mais 3 dividido por x menos 1, que é a minha inversa, né? Então, só uma representação aqui melhor, f a menos 1 de x, que representa a minha inversa, é igual a 3x mais 3 dividido por x menos 1. Fato esse de ser dividido por x menos 1, que existe uma restrição na minha imagem, né, da minha função f, ou seja, eu também não posso escolher o elemento menos 1, porque senão eu vou anular a inversa, eu vou anular o denominador da minha inversa. Então, para essa função ser bijetora, ela é definida em todos os reais, menos no ponto 3, quando eu estou falando da minha função original, e ela não é definida no ponto 1 quando eu estou falando da minha inversa. Então, essas restrições aplicadas aqui inicialmente, essas duas, elas não foram colocadas ao acaso, né? Esses pontos, eles trazem problemas, seja para a minha função ou seja para a minha função inversa. Então, eles foram excluídos dos meus domínios, né? Lembrando que a imagem da f é o domínio da inversa, então por isso que eles foram excluídos do domínio da minha função f e da minha função inversa, para que dessa forma ela se tornasse bijetora. Perfeito? Se a gente fosse fazer a análise gráfica dessa função f com a sua inversa, nós temos sempre que essas funções elas são simétricas em relação ao primeiro e ao terceiro quadrante. Lembra daquela função identidade explicada lá na função de primeiro grau? Então existe uma reta que passa pela origem, né, essa reta aqui, essa bissetriz, que ela divide o primeiro quadrante e ela também divide o terceiro quadrante aqui ao meio, que está aqui embaixo, ó, né? Ele está na parte inferior esquerda. Então, essa bissetriz, ela também, ela é como se fosse um espelho em relação à minha função e a inversa dessa função. Aqui, por exemplo, eu trouxe aqui o gráfico de uma quadrática, representada por x quadrado, e a inversa desse x quadrado, se eu pegar aqui, ó, e trocar aqui por x, aqui por y, né? Aí, para eu tirar o quadrado desse y, ele vai ter que se tornar uma raiz no x, então ele vai se tornar essa inversa, y é igual a raiz de x. Ela tem uma outra característica aqui, ó, que é de uma função que tem
uma raiz, né? O x dentro de uma raiz. Então, essa bissetriz que corta o primeiro e o terceiro quadrante, ela torna essas duas funções também simétricas. Ela é o ponto de simetria entre essas duas funções, ok? Então, se você conhecer o gráfico da sua função f, basta você traçar a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante e marcar os pontos que são opostos. Ó, 0 e 0 na minha função f. Então ele trocou o x por y, ficou o 0 e 0. Então elas têm o mesmo ponto em comum na origem. O meu ponto 1 e 1, por ser uma quadrática, você trocou o 1 pelo x, né? Então virou 1 e 1 também. Quando o meu x vale 2, meu y vale 4. Ele aplicou nessa função. E aí a gente falou que os pares ordenados da inversa, eles são simétricos, eles são invertidos em relação ao original. Então, quem é o par ordenado da minha inversa? É o 4 e 2. Então, percebam que eles foram trocando de posições aqui, ó. Então, você não precisa calcular todos os pontos da sua inversa. Você calcula os pontos da sua função e troca a posição dos pares ordenados. Você já vai ter os mesmos pontos correspondentes na sua inversa. E aí, quando você fizer essa marcação no plano cartesiano, você consegue facilmente verificar que eles são simétricos em relação a essa bissetriz. Perfeito? Então agora a gente vai fazer alguns exercícios para fixar um pouco melhor essas ideias de funções compostas e funções inversas, ok? Então o primeiro exercício, sabe-se que a função f de x igual a x mais 3 sobre 5 é invertível. Então calcule f a menos 1 de 3. Então ele não quer que eu coloque o 3 aqui na f, ele quer que eu calcule a inversa e num segundo momento eu calcule no ponto 3 essa função inversa. Então vamos lá. Vamos escrever a minha função aqui, ó. Y é igual a x mais 3 sobre 5. Então, calculando a inversa, o que a gente vai obter? Eu vou trocar o x por y e o y por x. Então, vou ficar com x é igual a y mais 3 sobre 5. Meu objetivo agora é isolar esse y, então eu vou ficar com 5x é igual a y mais 3, meu y vai ficar igual a 5x menos 3, né? Escrevendo na notação correta aqui da inversa, então o f a menos 1 de x é igual a 5x menos 3. Portanto, a inversa, que é a f a menos 1 no ponto 3, basta eu trocar o meu x agora por, que é uma multiplicação, né? Por 3. Então, meu f a menos 1 de 3 nada mais é que 3 vezes 5, 15. 15 menos 3, isso vale 12. Ok? Então, letra D. Perfeito? Vamos lá para mais um exercício, então. Um exercício da SPSEC aqui. Considere a função bijetora. Então, essa função ela é definida do 1 para o mais infinito, incluindo o 1, né? Aqui é o domínio dela. Até, e aí tem como imagem do menos infinito até o 3 fechada no 3. Então a cara da minha f, a relação da minha f, a forma como ela foi montada é menos x ao quadrado mais 2x mais 2. E aí ele fala que existe um par ordenado AB, que é o ponto de intersecção da f com a sua inversa. Pessoal, lembra daquela... Aí ele pede para eu calcular, né, o valor de A mais B. Então ele quer que eu descubra quem são esses elementos desse par ordenado aqui e faça a soma desses dois elementos. Pessoal, lembra que eu apresentei lá para trás para vocês? Quando você tem o par ordenado da f de x, né, ela me gera a f de x ela me gera um par ordenado da forma xy. E o par ordenado da minha inversa, foi dito que basta eu trocar esses elementos de posição, ok? Só que ele não está falando para mim que esse ponto é o ponto de intersecção entre essas duas funções, a f e a sua inversa, ou seja, significa que o par ordenado xy, ele é igual ao par ordenado yx. E aí a gente vai lembrar lá das primeiras aulas, quando a gente falou sobre pares ordenados. Quando esses pares ordenados são iguais? Quando os elementos em cada posição também são iguais. Ou seja, implica que o x é igual a y
né, fazendo essa igualdade aqui, e que o y é igual a x, fazendo a igualdade do segundo elemento do par ordenado, certo? Ou seja, eu posso escrever meu par ordenado da forma xx ou yy. Eu vou ter o mesmo resultado, porque eles são iguais, é um ponto de intersecção. Ele não apresentou a f de x como sendo a f de x em função de x, né? Então, o par ordenado que eles se encontram vai ser o ponto AB, só que eu já descobri que o A é igual a B, então esse par ordenado vai ser o próprio AA. Então basta eu descobrir o A e fazer essa soma aqui, porque o B é igual ao A, ok? O f de x vai ser o meu próprio x, porque é o ponto onde elas se encontram, né? Que a f é igual à sua inversa, a gente não pode perder esse detalhe da mente. Então, o f de x, que é a minha função lá do enunciado, ó, virou o meu x. Isso é igual a menos x quadrado mais 2x mais 2. Eu vou arrumar essa expressão aqui, então eu vou ficar com... Vou trazer os elementos do segundo membro para a esquerda aqui. Então, x ao quadrado menos x menos 2 é igual a zero, né? Esse x ao quadrado aqui veio positivo, esse elemento aqui foi negativo, como tinha um positivo lá eu já subtraí, e o 2 foi negativo e eu fiquei com isso igual a zero. Vamos calcular as raízes aqui, vamos calcular por delta. B ao quadrado, que é menos 1, menos 4 vezes A vezes C. Né? Isso aqui a gente vai ver com mais propriedade quando a gente estiver estudando as funções do segundo grau, mas já adianto para vocês que é assim que faz. Então eu vou ficar com 1 mais 8. Então meu delta é igual a 9. Então quem são as raízes dessa minha função? Meu x vai ser igual a menos b, então vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz do meu delta, né, Bhaskara aqui, dividido por 2 vezes a, que aqui vale 1. Reforçando que aqui eu não estou apresentando os coeficientes da função do segundo grau, só estou resolvendo ela, nós iremos estudar isso com mais propriedade. Então eu vou ter que o x, eu vou chamar de... calcular o x geral aqui, então vai ficar 1 mais ou menos 3, que é raiz de delta, raiz de 9 é 3, dividido por 2. Então eu vou ter duas raízes. X, eu vou chamar a primeira de x1, que vai ficar, usando a parte positiva, 1 mais 3, 4, 4 dividido por 2, 2. E uma segunda raiz, que eu vou chamar de x2, que vai ficar com 1, agora eu vou usar a parte negativa dessa definição do x aqui, ó. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Percebam que essa segunda raiz não interessa para a gente. Por quê? Porque ele definiu o meu domínio lá no começo, sendo do 1, incluindo 1, até o mais infinito. O menos 1 está fora desse intervalo. Eu não posso escolher o x como menos 1, porque ele não faz parte do meu domínio. Então, a única raiz que me interessa é x igual a 2. Portanto, eu sei que esse x é igual a A, né? O que isso implica? Que eu vou ter 2 mais 2, que é igual a 4, porque eu estou procurando aqui calcular o A mais B, eu sei que o A é igual ao B, então eu estou calculando o A mais A. Se o A vale 2, que é o próprio x, 2 mais 2, 4. Letra B, tá? Então é um exercício aparentemente difícil, mas se você lembrar que a função e a sua inversa, elas comungam de pares ordenados onde você só faz a troca dos elementos, né, a gente já mata esse exercício. Aí eu vou saber que esse par ordenado AB, ele é da forma AA ou BB, não importa como você escolha, e eu posso trocar esse f de x por x e fazer as devidas manipulações aí para encontrar quem é esse ponto, né, que faz parte desse par ordenado. Perfeito? Vamos aqui para mais um exercício, né? E aí ele fala o seguinte, então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre composta agora. Um exercício da SPSEC também, exercício interessante. Sejam as funções reais f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4x e g de x igual a x menos 1. Então ele pergunta o domínio, ou seja, onde que essa função pode ser aplicada, da f de g de x. Quem que é a minha f? Vamos calcular essa composta aqui, vamos escrever essa função composta. Eu não vou nem chamar de h, vou deixar f de g de x mesmo aqui. Quem que é a minha f de g de x?
Eu vou pegar a minha função f, que é raiz quadrada, e aonde aparecer o x, eu vou trocar pela minha g de x, que é tudo isso aqui, a minha g de x, ó. Então eu vou substituir ele aqui, e depois eu vou substituir ele aqui. Perfeito? Então eu vou ficar com x menos 1, que é a minha g de x ao quadrado, ó, x ao quadrado, mais 4 que multiplica x menos 1. Tudo isso aqui dentro da raiz. Então essa minha f de g de x, ela é igual a raiz, eu vou abrir aqui, e eu vou resolver tudo isso que está dentro da minha raiz aqui. X menos 1 ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais, vou distribuir o 4 com o x menos 1, 4x menos 4. Continuar aqui embaixo, a minha f de g de x é igual. Termos quadráticos, eu só tenho x ao quadrado, então eu já vou colocar ele aqui. Termos em x, eu tenho 4x menos 2x, então eu vou ficar com mais 2x. E aí eu tenho menos 4 mais 1, que isso é menos 3. E aí ele está me perguntando o domínio, então eu já sei quem é a minha função composta, é isso aqui, ó. E como que eu descubro o domínio dessa função? Qual que é a característica de uma raiz quadrada, né? De uma raiz de índice par, na verdade? Ela não pode ser negativa. Se fosse índice ímpar, índice é esse elemento que vem aqui, ó. Quando a gente não tem nada, a gente tem o 2. Se fosse elemento ímpar, não tem problema em ser negativo. Agora, quando esse índice é par, essa raiz não pode ser negativa, porque senão a gente sai do campo dos reais e vai para o campo dos números complexos, dos números imaginários. Então a gente não está trabalhando, a gente está trabalhando nos reais, ok? Então, ó, ele falou aqui, ó, funções reais, ó. Então, eu preciso que esse elemento que está dentro da raiz seja positivo. Então, eu vou ter que x ao quadrado mais 2x menos 3, ele pode ser positivo ou nulo, tá? Então, ele tem que ser maior ou igual a 0, ok? Então, aqui eu caí numa inequação. Como que a gente resolve uma inequação? Isso é estudo para uma aula posterior também, mas eu vou adiantar aqui para os senhores. Primeiro momento, vamos encontrar as raízes dessa função quadrática. Então, vou por delta aqui de novo. Vou fazer direto agora, tá? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, isso aqui vai dar 12, meu delta vai valer 16, ok? Então, eu tenho que o meu x pode ser igual a menos B mais ou menos 4, que é a raiz do meu delta, dividido por 2. Então, eu vou ter um x1, uma raiz, que é igual a menos 6, estou fazendo os negativos, tá? Menos 6 por 2, que é menos 3, e uma segunda raiz, que é 4 menos 2, que vai dar 2, 2 dividido por 2 é 1. Então, eu tenho algo desse tipo aqui, ó. Essa função se anula no menos... desculpa, ela tem como raiz o menos 3 e tem como raiz o 1. Ela tem concavidade para cima, porque o meu A é positivo, e ela corta o eixo Y também no ponto menos 3. Tá? Isso aqui tudo a gente vai ver com calma posteriormente. O que isso significa? Que a esquerda do menos 3, ela é positiva. Tá? No menos 3, ela é nula. Entre menos 3 e 1, ela é negativa. E a direita do 1, ela é positiva. Para que eu faço essa análise de sinal em cima do gráfico? Eu não estava procurando lá no início onde essa função quadrática é maior ou igual a 0? Então, onde que ela é maior ou igual a 0? Ela é maior ou igual a 0, aí eu vou escrever meu domínio. Então, ela precisa ter um domínio de um x pertencente aos reais, tal que esse elemento x, ele pode ser menor ou igual a menos 3, porque se ele for menor ou igual, se ele for menor que menos 3, ela vai ser positiva. Se ele for igual a menos 3, ela vai ser nula. Ela pode ser nula, né? Ou esse x seja maior ou igual a 1, né? Porque a direita do 1 ela é positiva e no ponto 1 aqui, ó, ela é nula. Então, ela nula também me interessa. Então, o domínio dessa função é um x pertencente aos reais, tais que esse x seja menor ou igual a menos 3, ou esse x seja maior ou igual a 1. Letra A. Pessoal, então falamos um pouco aqui sobre funções compostas e funções inversas. Apresentamos alguns exemplos e alguns exercícios. Espero que o entendimento
tenha sido absorvido por todos vocês e até a nossa próxima aula. Obrigadão, até mais.